seja sobre a sua vida, a sua família. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Nada melhor do que estar na casa do Senhor. É uma semana abençoada. Quero te convidar a abrir no Salmo 147. É um convite para louvar a Deus. Versículo 1, Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Verso 4. Conta o número das estrelas, chamando-as pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Verso de número 11. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus, diz o texto aqui, que Ele é grande, não se pode medir o seu conhecimento, que Ele conta as estrelas. Quantas estrelas existem nos céus? Milhares, né? Milhões. Chamando-as cada uma pelo nome. E aqui eu quero perguntar, Deus está preocupado com estrela? Não. Deus está preocupado com seres humanos. Por isso que o versículo 11 diz: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então Deus está procurando hoje aqui no nosso meio pessoas que o agradam, pessoas que o temem. Então a Bíblia fala que Deus tem uma aliança com aqueles que o temem. Porque os ímpios, nesse mesmo salmo, fala que os ímpios, Deus os faz deitar em terra. Mas Deus tem uma aliança com aqueles que o temem. Então que nesta manhã o seu coração seja um coração temente a Deus. Um coração que agrada o Senhor, um coração que espera na sua misericórdia. E falando nisso, nós vamos orar hoje, que essa é a semana que vai ter o evento aqui na igreja. Encontro de mulheres, e o encontro de casais. Então nós já vamos colocar diante de Deus esse culto e isso que nós estamos aí aguardando. Amém? Você pode ficar de joelho no seu lugar, dobrar os seus joelhos, orar a Deus, esperar na sua misericórdia. Querido Deus e Pai, nós nos humilhamos diante da Tua potente mão, colocando diante do Senhor a nossa vida, os nossos sonhos, as nossas necessidades, nos achegando a Ti, ó Deus, com um coração contrito, quebrantado, com inteira certeza de fé, sabendo que Tu és o nosso socorro, Tu és o Deus que nos providencia tudo. E, ó Deus, o Senhor reservou esta manhã para falar conosco. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Agrada-nos fazer a Tua vontade, porque a Tua palavra está dentro do nosso coração. Senhor, cremos que nesta manhã algo vai ser liberado sobre a nossa vida de forma tremenda. Deus, que o nosso coração se abra, seja um coração totalmente rendido a Ti, Senhor. Mas nós oramos pelo culto desta manhã, pelas pessoas que já se encontram aqui, pelas famílias aqui representadas, por aquelas que ainda vão chegar e aqueles que não vão poder vir, Senhor, nós também clamamos que a Tua boa mão esteja sobre eles. Deus, esta semana estaremos, ó Deus, na quinta-feira, começando um evento com a pastora Helena Tanuri. Que o Senhor, Deus, esteja conduzindo todo o processo. Oramos por ela, pelo seu esposo, pela sua família. Estarão deslocando de Belo Horizonte, vindo para cá. Que seja um tempo, ó Deus, agradável na Tua presença. Que o Senhor possa trazê-lo em segurança, em paz. E que possa impactar verdadeiramente aqueles que vão estar participando desses eventos. Na quinta, as mulheres. Na sexta, os casais. Ó Deus, ordena a Tua bênção. Derrama copiosamente do Teu Espírito Santo.
que haja um mover tremendo do Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado como igreja por termos essa oportunidade de podermos sediar este evento. Abençoa cada participante, cada pessoa que vai estar aqui, Senhor, que seja um tempo de renovação espiritual, um tempo, ó Deus, de graça, de misericórdia do Senhor. Pai, nós te louvamos por esse privilégio e essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Como igreja, Pai, nós desde já oramos e colocamos este evento diante do Senhor, que a glória seja tua, que a honra seja tua, Pai, no nome de Jesus. Continua falando conosco nesta manhã, assim como o Senhor já tem falado desde ao acordarmos, que o Senhor continue ministrando as nossas vidas. Pai, oramos por Caratinga, oramos pelo nosso estado, oramos pela nossa nação. Traz, Senhor, ventos de avivamento, Senhor, sopra sobre a nação. Ó Deus, que o cativeiro da corrupção seja desfeito e que haja a manifestação da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Que seja sobre nós, Pai, a tua misericórdia como de ti esperamos. Te louvamos, te bendizemos nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Agrada-se o Senhor dos que o temem e daqueles que esperam na sua misericórdia. Bom dia. Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé. Essa é uma manhã de gratidão ao Senhor. Quantos aqui são gratos ao Senhor nessa manhã? Nós te agradecemos, Jesus, por estar na tua casa. Nós te agradecemos, Jesus, porque se nós pensarmos nessa manhã no tanto de benefício que Ele veio feito por nós, tem uma canção da harpa, e quem me conhece um pouquinho sabe que eu amo a harpa, que ela é assim: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrada, ó faz-me, Senhor, mais humilhada e cheia de amor, faz-me mais grata a ti, mais grata a ti. Quantos querem ser mais gratos nessa manhã? Nós queremos te agradecer, Jesus, pela tua presença. Queremos, Senhor, nos render a ti e te dar graças nessa manhã. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele ressuscitou. Digno é o Senhor. A palavra diz que Deus habita em dois lugares. Ele habita no alto e sublime trono, e Ele habita dentro de nós. Você está entendendo o privilégio que há sobre você nessa manhã? O mesmo Deus sobre todas as coisas habita em você. O Deus que é dono de todas as coisas. O Deus que cura o câncer. E o Deus que te dá sapatos. O Deus que te cura, o Deus que te renova. O Deus que se importa com as coisas mais profundas. E também se importa com o seu sentimento nessa manhã. É a esse Deus que nós nos rendemos. Nós nos rendemos a Ti, Deus. Nós clamamos a Ti nessa manhã, Deus.
Se renda nessa manhã. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Se entregue a Ele nessa manhã. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui.
Tu és o nosso refúgio, Jesus. Eu não sei se todos vocês sabem, mas domingo próximo passado, o filho de um bispo nosso veio a falecer. Ele estava voltando de um retiro e sofreu um acidente e veio a falecer. E pensa, eu não sou próxima a eles, conheço pouco, mas pensa na notícia que acabou comigo. Porque depois que a gente se torna mãe e pai, a gente fica mais sensível ao sentimento desses, né? E eu comecei a orar e eu não conseguia dormir, eu não dormi naquela noite. E eu comecei a orar e falei: Jesus, só o Senhor pode enviar o Consolador. Não há palavras que possamos dizer, mas aquilo fez algo tão profundo em mim, irmãos. Tão profundo em mim, que eu comecei a orar. E eu falei assim: Jesus, se o Senhor voltar para mim hoje, eu estou preparada? Porque Ele vai voltar, irmãos, de fato o Senhor vai voltar. Isso é a próxima vinda dEle. Mas Ele pode voltar para mim e para você antes disso. E se Ele voltar, eu estou preparada? E ali eu comecei uma oração profunda com o Senhor. E eu percebi que eu não estava entregando o controle da minha vida ao Senhor. Sendo crente, ministrando no altar. Nós somos todos iguais. Não há diferença para mim e para você porque eu estou aqui. Nós somos todos, temos as nossas dificuldades, temos as nossas limitações. E ali eu percebi que eu não estava entregando o controle da minha vida ao Senhor. Falei: Jesus, eu não estou entregando o meu controle de tudo ao Senhor. Porque tem coisa que a gente entrega e tem coisa que você fala assim: pode deixar que isso aqui eu resolvo. Isso aqui está fácil. E ali o Senhor começou a ministrar no meu coração que o viver é Cristo e o morrer é ganho. O nosso viver está sendo Cristo. Porque se o nosso viver não está sendo Cristo, não podemos saber se o morrer vai ser ganho. Então, assim como Ele ministrou no meu coração essa semana o arrependimento, voltar ao Senhor, eu ministro isso na sua vida nessa manhã. Volte ao Senhor. Em todas as áreas da sua vida, volte ao Senhor nessa manhã. Porque Ele não te julga, Ele não te acusa, Ele não te aponta. Ele simplesmente te acolhe e te abraça. Ele simplesmente diz: eu sou muito maior do que esse pecado. Eu sou infinitamente mais do que o que você está vivendo. Porque quando estamos, irmão, no centro do propósito do Senhor, tudo fica diferente. E ao entregar o controle nas mãos do Senhor essa semana, eu pude perceber que o meu viver é Cristo. Eu não tenho outro propósito aqui nessa terra. Eu não tenho outro propósito para viver nessa igreja. O meu viver é Cristo. E ali eu comecei a orar e falei: Senhor, para onde eu vou se só Tu tens a palavra de vida eterna? Para onde iremos, Jesus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, Senhor, se suba ou se desça, ali o Senhor está. Nós nos entregamos a Ti, Jesus, e nos arrependemos nessa manhã. Nós queremos fazer parte da Tua mesa, Senhor. Comer e beber contigo todos os dias das nossas vidas. Para onde iremos, Jesus? Nós nos entregamos a Ti nessa manhã e vamos ao Senhor. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna.
Peça isso. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Enche-nos, Jesus, com tua glória sobre nós essa manhã. Enche-nos, Senhor, da tua presença. Digno o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono dos céus. Diga a ele que ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
celestial, igreja. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és tudo para nós, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és tudo para nós, Jesus, e nós te adoramos. Tu és, Senhor, o princípio e o fim. És o alfa e o ômega. És o nosso levantar e o nosso deitar, Jesus. Seja tudo em nós, Deus. Faz-nos mais gratos a Ti, mais consagrados ao Senhor, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Nós te louvamos por esse momento de adoração. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Seja entronizado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Cumprimente o irmão que está do teu lado. Louvado seja Deus. Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Glórias a Deus. Vamos fechar os olhos. Nós vamos nesse momento de louvor, adoração, dar continuidade, ministrando a ceia. A única exigência que a palavra de Deus nos mostra, coloca diante de nós, examine-se o homem a si mesmo e depois participe. Então não sou eu que tenho que examinar você, não é o irmão que está ao seu lado. Você precisa fazer um autoexame. E aí sim, participar. Se você ama a Deus, se você segue a Jesus como único e suficiente Salvador, o profeta Isaías, ele escreveu no capítulo 1 do seu livro, aleluia, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor.
Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, um convite para mim e para você nesta manhã. Se os meus pecados forem como a escarlata, pelo poder do sangue de Jesus, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Esse é o poder que foi derramado e que foi liberado na cruz do Calvário. Por gentileza, os obreiros, pastor Givani, pastor Lucas, estará aqui à mesa. À medida que você pegar o pão, você vai ficar de pé no seu lugar, vai aguardar para juntos participarmos da mesa do Senhor. Enquanto ouvimos esta canção, glórias a Deus. Aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Os irmãos podem servir, por gentileza. Adore ao Senhor nesta manhã. Poderoso, digno de louvor. Levante o pão e cante, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ao Senhor poderoso Louvado seja o teu nome, Senhor. Te louvamos porque
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas são novas a cada manhã. E nós estamos aqui nesta manhã levantando este pão, porque somos merecedores de alguma coisa, ou porque fizemos ou deixamos de fazer algo, mas pela tua misericórdia, que nos alcançou, Senhor, pelo teu sangue, pelo teu sacrifício na cruz. Por isso nós estamos aqui nesta manhã. Porque na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse: comei, este é o meu corpo, entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Te louvamos porque cremos, ó Pai, que esta não é uma refeição vazia, apenas um simbolismo, mas nós cremos que a tua presença real está aqui. Porque a tua palavra diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu creio que o Senhor está sentado à cabeceira da mesa, e nós, como os teus filhos, ceando junto contigo. Aleluia, aleluia. Recebemos, ó Pai, pela fé, as virtudes que foram liberadas na cruz, através do teu corpo que foi ali cravado, perfurado. Nós recebemos essas virtudes. Obrigado, te agradecemos. Em teu nome, Senhor Jesus, podeis participar. Este é o meu respiro, este é o meu respiro, teu Santo Espírito vivendo em mim. Receba os cálices. E esse é o pão, e esse é o meu pão. Tua vontade, Senhor. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti.
cálice. E eu cante. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Logo após haver ceado, ele tomou o cálice, deu aos seus discípulos e disse: tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Até então, os homens sacrificavam animais, sacrificavam o cordeiro, que era a única maneira de entrar no Santo dos Santos, através do sangue de um animal derramado. Mas Jesus disse: eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi na cruz como Cordeiro de Deus, como ovelha muda, como vai para o matadouro, como escreveu Isaías. E ali ele derramou o seu sangue. E ali ele foi o sacrifício. E o sacrifício foi definitivo. E ele nos deu este cálice, não apenas para celebrarmos o sacrifício, mas acima de tudo a ressurreição. Porque nós estamos aqui celebrando a um Deus que está vivo, que venceu a morte, mas a morte não conseguiu deter o autor da nossa fé. Aleluia, 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 aleluia. Troque de cálice com alguém e diga: olha, o teu Deus está vivo. A esperança, porque o teu Deus está vivo. Ele não está preso a uma cruz, ele está vivo. Aleluia. Diga assim: Jesus está vivo. Mais uma vez, Jesus está vivo. Aleluia. Podeis participar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Dê a sua melhor salva de palmas aí. Glórias a Deus. Nós vamos sentar um pouquinho, vamos aproveitar esse momento de unção. Vamos deixar a administração do culto para o final do culto. Eu
quero ministrar a palavra, aproveitar esse tempo de unção, presença de Deus que está neste lugar, atraída pelos louvores, pela ministração da ceia. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 32. Vamos deixar a parte administrativa para o final. E temos também a apresentação de uma criança hoje. Vamos fazer tudo. Vai dar tempo. Salmo 32. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Deixa eu compartilhar com você, então, esses dois primeiros versículos do Salmo 32, Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Essa palavra coberto aqui, não é que é pecado coberto, e como se joga para debaixo de um tapete, coisas sujas. Mas coberto no sentido de apagado, de limpo, curado. Então, bem-aventurado o homem, né? Deus está dizendo, o salmista está dizendo, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, e cujo o espírito não há dolo ou hipocrisia. Essas duas versões, dolo ou hipocrisia. Então, minha gente, a palavra de hoje é o poder de uma confissão. Quero falar hoje, Deus colocou no meu coração, esta semana, na realidade, quarta-feira, quando o pastor Rogério estava pregando, veio muita coisa no meu coração, eu anotei alguma coisa, e Deus me deu a graça de poder pregar nesta manhã, compartilhar com você este pensamento, você que está também ligado aí pela internet, no nosso culto, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Queridos, na realidade, o rei Davi, aqui ele era rei, ele escreve este Salmo 32 após uma sequência de tragédias que ocorreram em sua vida. Na realidade, aqui o rei Davi, eu quero frisar bem, o rei Davi, porque Davi teve um momento em que não era rei ainda, mas aqui ele já era rei, ele está se recuperando desta sequência de fatos, de tragédias que aconteceram na sua vida. Como Davi era poeta, como Davi era músico, ele tinha essa habilidade, essa graça, esse dom de Deus, para transformar tudo em música e poesia. Ele consegue, com a graça de Deus, com o dom que Deus lhe deu, transformar as tragédias da vida, as lutas da vida, as perseguições, as perdas, as suas dificuldades, até mesmo os seus erros, em louvor, adoração e poesia. Então nós estamos vendo aqui uma linguagem poética, mas na realidade Davi está aqui se recuperando, passando por algumas tragédias, por algumas dificuldades, por algumas lutas. Que fatos foram esses? Conhecemos a história. Ficou seduzido, encantado pela beleza de Betseba. E a Bíblia Sagrada diz que era tempo dos reis saírem para a guerra.
E naquele ano, Davi resolveu ficar em casa. E diz o ditado que mente vazia, hein? Onde é que está escrito isso? Está escrito na Bíblia que Deus ajuda quem cedo madruga, amém? Faça por onde eu te ajudarei, amém? Ditados populares. E ele ficou em casa e resolveu, conhece a história, ficou encantado pela beleza de Betseba, uma vizinha, estava com a janela aberta, ela estava tomando banho, e ele usa a sua autoridade de rei, de monarca, manda trazer Betseba, ele se relaciona com ela, achava que estava tudo bem, e daí a uns dias ela manda um recado dizendo que estava grávida, mas não podia ser do seu marido, porque o seu marido estava na guerra há muitos meses, era um guerreiro valente do exército de Davi, chamado Urias, e Davi tem uma brilhante ideia, ele começa a tentar consertar as coisas, foi exatamente o que a Ana ministrou aqui na hora do louvor, ele começa a tentar a controlar uma situação que era incontrolável, ele manda chamar Urias e diz que ele sentiu de dar um prêmio, abençoar a vida de Urias, que naquela noite ele poderia se deitar com a sua esposa, e após ter se deitado com a sua esposa, no dia seguinte voltaria para o campo de batalha. Ela estava grávida, afinal de contas, Urias deitou com a sua esposa e ela engravidou. Só que Urias, ele não se deitou com a sua esposa. Ele falou: eu não posso me deitar com a minha esposa enquanto os meus soldados, os meus guerreiros estão na guerra, correndo risco lá de morte na batalha, e eu não vou ter um momento de prazer enquanto eles estão lá no campo de batalha. Então Davi tem uma outra brilhante ideia, ele tenta consertar de qualquer maneira, e ele chama Urias no outro dia e fala: olha, Urias, eu senti de te abençoar com um jantar, e manda servir vinho para Urias. E Urias, ele bebe um pouco mais da conta. Engraçado que eu estava na fila do supermercado esta semana e conversando com o pessoal do caixa, a menina do caixa, o menino empacotador, e aí não me lembro o assunto que surgiu, e ele falou assim: eu não entendi porque Jesus transformou a água em vinho, a água é muito mais gostoso do que vinho. Aí eu falei assim: vai demorar para me te explicar, meu irmão, eu vou lá para frente assinar minha notinha. Beth, tenta explicar para ele aí, não sei se ela conseguiu. Então ele dá um pouco de vinho a mais para Urias, ele entende que Urias já estava um pouco alto, um pouco alegre, devido à quantidade de vinho que ele tomou. Ele falou assim: vai, Urias, vai para a tua casa, a tua mulher está lá te esperando, manda a brasa. E Urias não foi para casa. Urias deitou na escadaria do corpo da guarda. Davi não tem outra alternativa a não ser mandar uma carta pelo próprio Urias com a sua sentença de morte. Entrega na mão do general Joabe, esta carta está selada com selo real, e está lá Urias, fiel, levando a sua sentença de morte, sem saber, entrega nas mãos do comandante do exército, e a ordem era: quando coloque Urias na frente da batalha, quando o inimigo estiver mais feroz, sai todo mundo e deixa Urias sozinho na frente da batalha. Afinal de contas, ele vai morrer na guerra, vai ser condecorado como um guerreiro, vai ganhar medalha de honra, e a esposa dele fica viúva, e ela estando viúva, eu posso deitar com ela, e aí ela vai engravidar, e está tudo bem, porque ela é viúva. Davi tentando ajeitar todas as coisas da sua maneira. Só que Deus estava vendo tudo, irmãos. E Deus sempre está no controle de todas as coisas. Davi, ele passa um tempo de calmaria.
ele manda trazer Betseba, quando recebe a notícia, olha, Urias morreu. Betseba agora é viúva, beleza. Vou me casar com ela, vai ser uma de minhas esposas. Então agora Davi acha que a poeira abaixou, que está tudo bem. Então o profeta Natã confronta o rei Davi. Davi é confrontado por Natã. Isso está lá em 2 Samuel capítulo 12. Abra comigo, 2 Samuel 12, a partir do versículo 7. 2 Samuel 12, versículo 7. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Quem gosta de ouvir isso, hein? Um vaso de Deus falando para você assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Davi deve ter pensado assim, deve ser coisa boa, né? Porque eu sou o rei, o profeta Natã é meu amigo. Eu te ungi rei sobre Israel e te enviei, te livrei das mãos de Saul. Verso 8. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, te acrescentado tais e tais coisas. Eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Vamos parar aqui um pouquinho. Natã revela para Davi o seu pecado. Natã, ele é usado por Deus em profecia. Assim diz o Senhor. E o Senhor confronta, repreende Davi duramente. Assim como você matou a Urias pela espada de Amon, a espada não se apartará mais da tua casa. Aí você vai lendo a história, você descobre que um filho de Davi, ele estupra a outra irmã, o irmão dela, por parte de pai, mata o seu irmão também por parte de pai. Depois lá na frente Absalão, ele dá um golpe de estado. A vida de Davi, ela vira um imbróglio. Quem sabe o que é um imbróglio? Depois você pergunta para o Google. A vida dele vira um transtorno, irmãos. Mas, a partir do momento que Davi é repreendido pelo profeta, por Deus através do profeta, se nós lermos o restante desses versículos, volta lá, minha filha, 2 Samuel 12, verso 10, verso 11, assim diz o Senhor, vai, verso 12, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Você sabe que quando Absalão ele dá um golpe de estado, ele deita com as mulheres do seu próprio pai, ele monta uma tenda no terraço da casa de Davi, e ele tem relações sexuais com as mulheres do próprio pai, se cumprindo essa palavra profética. Verso 13, é aqui que eu quero chegar. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi:
também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerá. Perdoou o teu pecado, não morrerá. Então, queridos, vamos correr aqui, a ceia já participamos. Davi, ele reconhece o seu pecado, e aí ele escreve o Salmo 51, onde ele confessa a Deus os seus pecados, e pede algo muito tremendo a Deus. Ele fala: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Até então, Davi achava que estava tudo bem, estava tudo certo, está resolvido. Mas quando ele é repreendido, ele reconhece. E se você ler o Salmo 51, ele confessa o seu pecado, ele reconhece o seu pecado, ele pede a Deus: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. E ele diz também no Salmo 51, para o Senhor restituir a ele a alegria da salvação. Então você vê que o pecado oculto, o pecado escondido, o pecado não confessado, ele rouba do crente, ele rouba da pessoa a alegria da salvação. E se esse pecado se perpetua, se ele continua, ele perde também a presença de Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Por isso ele falou: Senhor, não me retires o teu espírito, restitui-me a alegria da salvação. Aí no Salmo 32, que é uma continuação, uma continuidade do Salmo 51, ele fala algo muito interessante. Volta lá no Salmo 32, onde nós começamos. Neste Salmo 32, deixa aberto aí, por gentileza, olhe para mim. A palavra de Deus nos mostra a importância de confessarmos a Deus os nossos pecados. A importância de confessarmos a Deus os nossos pecados. Por que confessar a Deus algo que Ele já sabe? Você crê que Deus sabe de todas as coisas? Que Deus vê todas as coisas? Então, por que confessar para Deus algo que Ele já sabe? Por que confessar a Deus algo que Ele viu, que Ele presenciou? Por que confessar a Deus? Porque nós vemos na palavra de Deus a importância de confessarmos a Deus algo que Ele já viu, algo que Ele já sabe. Eu vou te responder. Preste atenção. Porque não se cura um furúnculo sem espremê-lo e tirar lá de dentro todo o pus, tudo que não presta, tudo que está fazendo o seu corpo infeccionar. E o próprio Davi entendeu isso na sua carne, quando no Salmo 32 ele começa muito light, dizendo: olha, feliz é o homem cujo Senhor não imputa iniquidade, em quem não há dor, e seus pecados são perdoados. Aí, quando nós chegamos no verso 3, olha só o que Davi fala, queridos: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, olha aqui. Davi achou que estava tudo bem. Mas ele confessa aqui no Salmo 32 que enquanto ele não confessou os seus pecados, ele sentia dores nos ossos. Os seus ossos envelheceram e ele gemia de dor o dia inteiro, dia e noite, 24
24 horas. Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Enquanto calei, verso 3, verso 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Veja, queridos, olha só que coisa interessante. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, graças a Deus que nosso Deus perdoa os nossos pecados. Mas enquanto não confessarmos os nossos pecados, nós vamos ter dores nos ossos. Os nossos ossos vão envelhecer. Nós vamos sentir o peso da mão de Deus dia e noite sobre a nossa vida. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele perdeu as suas forças. Ele ficou fraco. Ele envelheceu prematuramente. Davi começou a se sentir como um velhinho com idade bem avançada, sendo ainda jovem. Porque ele não havia confessado ainda os seus pecados. Mas aí no verso 5, ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Deus não viu tudo, irmãos? Davi estava fazendo alguma coisa escondida de Deus? Sim ou não? Não. Porque Deus vê todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Mas Davi está dizendo aqui que enquanto ele não confessou a Deus o seu pecado, ele se sentia como se estivesse escondendo de Deus, sendo que Deus sabia, Deus viu, Deus vê todas as coisas. Confessei-te as minhas transgressões, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então nós vemos aqui, queridos, Davi sendo confrontado pelo profeta, Davi entendendo a importância de confessar a Deus os seus pecados, e Davi também, neste Salmo 32, de forma poética, em forma de canção, falando: enquanto não te confessei, enquanto não falei para ti aquilo que você já sabia, aquilo que o Senhor já tinha visto, os meus ossos doíam, eu envelheci antes do tempo, eu senti uma dor na minha alma, no meu ser, porque o peso da tua mão era 24 horas sobre a minha vida. Confessar os pecados traz libertação. Confessar os pecados quebra cadeias infernais. Confessar os pecados fecha a porta na cara do acusador, irmãos. Lê lá em Zacarias, depois capítulo 3. Satanás estava em pé do lado do sumo sacerdote, Josué, acusando o sacerdote diante de Deus. Diz a Bíblia que ele acusava o sacerdote diante de Deus 24 horas. Porque o sacerdote estava com as suas vestes sujas. Diz o texto, Zacarias 3. Satanás estava em pé ao lado do sumo sacerdote Josué, acusando Josué diante do Senhor, porque ele estava com as vestes sujas. Mas o nosso Deus tem poder de limpar as nossas vestes. Não apenas limpar as nossas vestes, mas nos dar uma nova veste. O anjo do Senhor coloca uma nova veste em Josué e coloca um turbante em Josué. Agora Satanás não pode mais acusar aquele que teve as vestes mudadas pelo Senhor. Mas enquanto eu não confesso o meu pecado, eu tenho dado legalidade ao acusador, como diz Apocalipse 12:10, que Satanás é o acusador dos irmãos. E ele, a função dele é nos acusar 24 horas. E se eu não entendo que para fechar a porta na cara do acusador é necessário
confessar a Deus os meus pecados, eu vou continuar sendo acusado por Satanás. Eu vou continuar com dor nos meus ossos. Eu vou continuar envelhecendo. Eu vou continuar sentindo o peso da mão de Deus. Mas lá o texto sagrado Apocalipse diz que foi destronado, que foi derrubado, que foi vencido Satanás, o acusador dos irmãos. E eu venço este acusador na minha vida a partir do momento que eu faço como Davi fez ao ser confrontado pelo profeta Natã. Ele disse: pequei contra ti somente. Ele disse: eu não encobri mais de Deus os meus pecados, confessei-te os meus pecados e a minha iniquidade não mais ocultei. A partir do momento que eu confesso os meus pecados, o acusador perde a legalidade sobre a minha vida. Você sabe o que é legalidade? Quem sabe? É você dar autoridade legal a Satanás para agir na sua vida. Mas quando nós quebramos esta autoridade, esta legalidade, ele perde este domínio, este controle na nossa vida. Abra comigo Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, o que acontece? Alcançará misericórdia. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. E repito, como cobrir de um Deus que vê, que sabe todas as coisas? É o poder da confissão. Fala para o seu irmão, é o poder da confissão. Deus viu, Deus sabe. Mas eu preciso expressar e demonstrar arrependimento. Como diz o texto, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Salmo 69, verso 5. Vamos correr. Não é correr daqui não, viu, gente? Tu, ó Deus, bem conhece a minha estultice, ou os meus pecados, e as minhas culpas não te são ocultas. Deus sabe de tudo. Deus vê tudo. As minhas culpas não são ocultas a Deus. Queridos, confessar é algo tão poderoso que a salvação depende de uma confissão. Sabia disso? Abra comigo, Romanos 10, 9. Eu acho que eu sei de cor e de salteado isso aqui. Aquele que confessar, você está rápido, hein, minha filha? Se com a tua boca confessares, repita comigo, confessares, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Em outro lugar na Bíblia diz, aquele que confessar o nome do Senhor será. É muito poderoso isso. Muito poderoso. Dia dos Namorados é terça-feira. Eu vou chegar nos olhos da minha namorada e vou confessar. Meu bem, não tem dinheiro para te levar para jantar fora, mas eu te amo. Confessar. Fala para mim assim, confessar. É poderoso aquilo que nós confessamos. A salvação depende de uma confissão. O perdão dos nossos pecados depende de uma confissão. Uma última coisa. Pecado tem nome. Fala para o seu irmão, pecado tem nome. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Muito genérico.
Ah, Senhor, como o pai de um amigo meu falava, perdoa a multidão dos meus pecados. Aí ele orou perto da esposa dele, a esposa dele falou assim, agora você vai me contar, que multidão de pecados é essa que eu não sei. É mania de orar assim, é maneira de orar não. Pecado tem nome. Tem que confessar, falar o nome do pecado. Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei nesse pecado. E primeira carta de João, capítulo 1, 8 e 9, para terminar. 1 João, capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos. E a verdade não está em nós. Verso 9. Se o quê? Confessarmos, repita comigo, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sabe qual foi a diferença de Pedro para Judas Iscariotes? Pedro se enforcou, morreu, suicidou-se. Falei só para ver se os pastores estavam atentos. De vez em quando tem que fazer isso para saber se os meninos estão atentos. Judas Iscariotes se enforcou. Em outro livro da Bíblia diz que ele caiu e as suas entranhas foram. Mas o fato é que ele suicidou. Por quê? Porque Judas não se arrependeu. Ao passo que Pedro se arrependeu e confessou os seus pecados a Jesus. E o Senhor falou assim, Pedro, cuida das minhas ovelhas. E ele foi o grande apóstolo Pedro. A palavra que o Senhor está liberando nesta manhã é confessar os nossos pecados. Não ocultar de Deus. Confessar e deixar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Só uma maneira de sair da mão do acusador. Só uma maneira de ser perdoado. E o rei Davi entendeu isso. Muitas vezes o confessar o pecado não nos isenta das consequências do pecado, mas nos isenta do inferno. Recebemos o perdão de Deus. Davi sofreu as consequências. Foi perdoado. Natã falou, Deus falou através de Natã, olha, o Senhor perdoou o teu pecado, você não vai morrer. Mas Ele não vai te isentar das consequências. Do desenrolar do seu pecado. Então, nesta manhã, eu sei que o nosso tempo já avançou um pouco, ainda temos que apresentar uma criança, dar os avisos, mas em 5 minutos nós fazemos isso. Quero dar um tempo a você para curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Dar nome aos seus pecados. Apresentar diante de Deus e falar, Senhor, eu me arrependo, eu pequei. Mas Deus sabe de todas as coisas, pastor, sim. Mas Davi falou que enquanto calou o seu pecado, os seus ossos doíam,
Ele sentiu o peso da mão de Deus. Ele envelheceu, ele perdeu a sua força. Ele se tornou um velho sem forças. Mas a partir do momento que ele confessou o seu pecado, ele sentiu paz no seu coração e a graça de Deus sobre a sua vida. Talvez você precise de um tempo maior com Deus. Você voltar para sua casa, se tranca no seu quarto, dobre o seu joelho, leia esse salmo, leia o Salmo 51, leia o Salmo 32, onde Davi reconhece e se arrepende, confessa o seu pecado a Deus. Leia esses dois salmos, 51 e 32. Ore comigo assim: Deus e Pai, quero te louvar pelo teu amor, pela tua graça que me alcançou, porque há poder no teu sangue para purificar o pecador. Te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem aqui é pecador, diga amém. Amém. Confesse os seus pecados a Deus. Seja livre. Seja livre. Deixa eu passar para você os avisos. Obrigado, Jonatas. Amanhã, hoje à noite tem culto. Amém? Amanhã é segunda-feira. Presta atenção nesse aviso. Líderes de grupo de vida, anfitriões. Eu não sei lá.